Ah, apareceu aqui agora. Boa noite, boa noite. Gente, desculpe o atraso, 7 minutinhos. Como eu disse, né, criança pequena, eu acabei de me mudar, minha filha tá se adaptando, aí ela demorou um pouco a pegar no sono. Boa noite, Pati, que bom te ver aí. Gente, hoje o tema, ele é muito importante, eu acho que ele é mais importante do que o de costume, porque ele marca um reposicionamento meu nas redes, no meu discurso. Eu sempre falo de imagem, e o branding pessoal, ele vai além da imagem. Sendo mais específica, a imagem, ela faz parte do branding, é um dos aspectos do branding pessoal que é muito mais amplo. E quando eu percebi que eu estava focando muito na questão da imagem, que é relevante demais, que não quer dizer só roupa, não envolve apenas roupa, envolve suas maneiras, seus modos, eu percebi que eu poderia ir além, ser mais completa no serviço que eu presto. E aí eu comecei a correr atrás dessa formação, desses conhecimentos, e eu descobri um universo com um potencial de transformar carreiras e vidas imenso. E aí eu mudei a minha logo, não sei se vocês perceberam, que era moda corporativa e estilo, não é mais moda corporativa, é imagem profissional e estilo, porque a imagem profissional ela é muito mais ampla, ela vai muito além da roupa. E o branding abarca a imagem, como eu vou explicar hoje pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, gente, vai me escrevendo, depois eu vou dar uma olhada. Na hora do raciocínio, talvez eu não responda imediatamente, mas depois eu vou buscar as perguntas todas aqui, tá bom? Tudo bem? Ai, Regiane, que bom que você tá aí. Dá um apoio. Então, gente, vamos lá. Eu já falei da questão do meu reposicionamento, que agora é branding pessoal. E o que é o branding pessoal? Eu vou dar uma definição que eu já falei outras vezes aqui pra vocês, tá? A imagem é algo que o outro vê de mim. A imagem, teoricamente, é aquilo que eu não tenho controle. É o que você vê, não só de outra pessoa, mas de algum objeto. E essa definição você automaticamente constrói na sua cabeça, ok? Estilo é aquilo que eu vejo em mim, é o meu estilo pessoal, é como eu me defino, tá? Então a gente já tem duas distinções aí. Nem sempre o que o outro vê de mim é o que eu vejo. Eu vou te dizer que na maioria das vezes não é. Então a gente tem que tentar essa aproximação para conquistar nossos objetivos. Teoricamente a imagem eu não tenho controle. Teoricamente eu vou dizer aqui para vocês que a gente tem esse controle e como que a gente pode ter esse controle. E que ele é importantíssimo. A gente tomar as rédeas da nossa situação profissional e consequentemente na vida é fundamental e não deixar correr solto. É como se a gente não tivesse o controle e as coisas acontecessem fora da nossa alçada. Isso é muito ruim. A gente tendo o direcionamento, tendo essa consciência, a gente faz com que as coisas aconteçam da forma que a gente quer, tá? Primeiro ponto é isso. A marca pessoal é o que vou dar um exemplo bem prático assim, para você ter essa noção. São as suas características, a sua personalidade, mas para ficar bem claro, vamos supor que você entrou num restaurante e você encontrou ali uma pessoa que você conhece almoçando com uma que você não conhece. Você, claro, vai até aquela mesa para cumprimentar a pessoa que você conhece e, por educação, você também cumprimenta aquela que você não conhece e segue sua vida. Você duvida quanto que a hora que você virar as costas, a pessoa que você conhece vai tecer um comentário a seu respeito para outra? Ela vai, em poucas palavras, em uma ou duas frases, ela vai te definir. Essa é a sua marca pessoal. É o que você deixa quando você sai de uma sala, tá? Então, você pode trabalhar para que essa definição seja a melhor possível. Essa é a sua marca pessoal. E como que você trabalha isso? Com o branding. O branding é a gestão estratégica da sua marca pessoal. Como? Através de uma identidade verbal. A identidade verbal é a forma como você se manifesta através das palavras, é a sua linguagem.
Num dia você não pode se comunicar como se você tivesse 17 anos e no dia seguinte como se você tivesse 60. Você tem que ter uma identidade verbal, você tem que encontrar um equilíbrio no seu linguajar para que as pessoas, quando pensem em você, elas tenham uma ideia fixa para você ir galgando e construindo isso para que isso fique palpável para quem te conhece. Ah, Roberta, a pessoa me imagina de uma determinada maneira. A pessoa já me imagina conversando da forma que eu costumo conversar. Essa é a sua identidade verbal, ok? Através da coerência das suas atitudes. Você não pode num dia agir de uma maneira enérgica, ensandecida, diante de um problema qualquer, e no dia seguinte você já tá super calmo. As pessoas vão pensar, essa pessoa tá meio drogada, ela tá tomando alguma coisa, porque cada dia ela é uma. Essa variação de humor, ela é muito negativa na sua construção, da sua personalidade para o outro. Então você tem que ter uma coerência, uma coesão, um equilíbrio nas suas atitudes, nas suas ações. E, obviamente, você tem que ter conteúdo. Ninguém vai a lugar nenhum sem conteúdo. Você pode conseguir enganar por um tempo, mas uma hora a máscara cai. Conteúdo é fundamental, ok? Vamos seguir em frente, então. Eu defini para vocês agora o que é o branding pessoal e como que a gente trabalha ele. A gente vai aprofundar. Sim, Paty, bipolar é o que mais tem. E a gente toma irca dessas pessoas, né? Eu fujo. Eu não sei como é que ela vai responder a uma manifestação minha. Eu não sei se ela vai ser tranquila, se ela vai me dar um tapa na cara. A gente não sabe, a gente sai. A gente evita esse tipo de gente. Eu evito. Quando eu não sei o que me espera de outra pessoa, eu evito. Pra não criar, pra não ter problema, né? A gente evita a fadiga. Vamos em frente, então. Eu tenho uma linha de raciocínio aqui, gente, pra não me perder, tá? E por que é tão importante o branding, gente? O importante do branding é pra você se diferenciar. Hoje em dia, a gente precisa se diferenciar de alguma maneira no mercado de trabalho. A gente precisa encontrar uma forma da gente se destacar. Porque existe um mar de gente hoje em dia no mercado. Antigamente não, antigamente existiam poucas universidades, as pessoas tinham menos acesso ao curso superior. Felizmente isso mudou. Então é um motivo pra gente se esforçar ainda mais, pra gente aprofundar ainda mais em todo tipo de conhecimento relativo à nossa área e também relativo a essa questão que eu estou dizendo da comunicação, de como a gente pode se relacionar melhor com o outro. Então, o branding, ele te auxilia dessa forma. Você tem o mesmo conteúdo que o seu colega, tá? Como que você vai se diferenciar? Conteúdo, gente, a gente paga e consegue. Você vai para a universidade, você faz uma pós-graduação, você compra um livro. Conteúdo, é acessível. Agora, o conhecimento da forma que você vai se diferenciar através do branding não tá aí na bandeja para todo mundo, não. Isso é muito sutil. Isso é muito da personalidade. Então, quem tem acesso tá um patamar acima, tá um passo à frente. E é isso que eu tô querendo mostrar para vocês aqui. E é isso que eu percebi que eu fiz sem saber ao longo da minha trajetória profissional, de forma intuitiva. E também na medida que eu fui descobrindo os conceitos, eu percebi como que eu agia e como que às vezes eu me enganava também. Como que eu podia ter feito diferente e não fiz. E aí eu hoje penso que quem tem esse conhecimento tem a faca e o queijo na mão, tá? Então você tem que se diferenciar no seu mercado de alguma maneira. Se destacar, ganhar notoriedade, ganhar reputação. Isso não é de uma hora para outra, isso é construído. Isso é ao longo de uma trajetória e a gente pode acelerar tendo esse tipo de conhecimento. Primeiramente, gente, inércia não leva ninguém a lugar nenhum. Reclamar, ficar sentado reclamando, ou não precisa nem estar sentado, fazendo a sua função diária, não leva ninguém a lugar nenhum. Você tem que sair da zona de conforto. Isso é para amanhã. Você tem que sair da sua zona de conforto. Como? Vou te dar exemplo. Você tem a sua função e você se apega a ela. Você vai lá, faz o que te é determinado, que está escrito na carteira de trabalho, e vai embora para casa feliz, porque você fez o que esperam que você faça. Não, você tem que ir além.
Faça mais do que esperam que você faça. Ocupe brechas. Toda empresa tem brecha. Toda empresa tem uma função ali que às vezes nem é tão importante, mas que deixa, as pessoas não fazem, ninguém faz. Aí fica aquele, porque o fulano não fez, porque o ciclano não fez. Mas eu não sou pago pra fazer isso, então eu não vou fazer. Abre a sua mente. Vai lá e faz. Pode ser que naquele momento ninguém diga nada, ninguém perceba. Ao longo de um processo, isso é como 2 mais 2 são 4. Ao longo de um tempo, você sempre tomando a dianteira, você se prontificando, você assumindo espaços que estão vagos, você fazendo além do que é determinado, você vai ganhar essa notoriedade de alguma maneira, esse respeito, essa reputação. E não faça esperando aplauso. Não faça esperando que no dia seguinte alguém vai virar pra você e falar assim, nossa, você é o máximo. Faça por você. Faça porque você acredita na sua competência e no seu potencial. Então, primeiro passo é isso. Saia da inércia, saia da sua zona de conforto. Quem fica parado é poste. Mesmo que você esteja insatisfeito, tá, no seu local de trabalho atual, as coisas não vão mudar se você não mudar. Ninguém amanhã vai falar assim, desculpa, eu me enganei, eu tinha que ter te reconhecido melhor, você é fantástico e passou batido. Não é assim que o mundo gira, gente. Tem que partir da gente a mudança que a gente quer ver no nosso contexto. Tem que começar com você. E acredite, mesmo que nos primeiros momentos você pense que tá plantando para não colher, não veja resultado, ao longo do tempo você consegue perceber que a mudança é significativa e ela se torna palpável e é uma bola de neve. Uma ação positiva leva a outra positiva. Então, primeiro passo é isso, tá? Mude o seu modo de olhar para o seu emprego hoje, para sua visão. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês terem uma ideia do que eu tô dizendo. E que eu agi dessa forma sem perceber, porque eu não tinha esses conhecimentos. Como eu disse anteriormente, foi de forma intuitiva. Era o ano de 2006. Eu estava extremamente insatisfeita no meu trabalho. Era um local muito legal, era uma televisão estatal em Belo Horizonte. É uma empresa que eu admiro muito até hoje. Tem programas maravilhosos que a gente faz com pouquíssimo recurso. E a gente se desdobrava. Eu era repórter, eu era apresentadora, eu era editora, se não tinha ninguém para pautar, eu ia lá e pautava uma matéria em cima da hora. Eu me virava na rua se não tinha pauta para levar um VT de volta para casa. Ao invés de chegar e falar, gente, não tinha pauta, eu não fiz nada. Não tem editor, VT caiu. Então, ninguém virava para mim e falava, que maravilhosa que você é. Não. Mas de alguma maneira eu acho que eu estava construindo a minha imagem. Não necessariamente para essa empresa, porque o mundo é um ovo. Você não sabe o que você vai estar trabalhando amanhã. Quem está no seu meio te conhece mesmo estando na concorrência. Então, assim, eu estava construindo a minha imagem para o meu mercado, não para a empresa apenas onde eu trabalhava, onde eu atuava. Chegou no momento que eu falei, eu já estou fazendo isso com o pé nas costas. Eu preciso mudar. Mas eu não podia obrigar nenhuma empresa a me contratar. Nenhuma empresa fora, maior, com mais visibilidade, que é o que eu queria. Eu queria fazer VTs nacionais. Eu estava numa estatal. Eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu parei um dia e pensei, o que eu posso fazer para mudar minha realidade? Que está na minha mão. Eu fiz o que estava ao meu alcance, que é, cheguei no dia seguinte, bati na porta do meu chefe e falei para ele, eu quero fazer algo diferente dentro dessa empresa. O que eu posso mudar aqui dentro? O que você pode me ajudar? Ao invés de apresentar um programa diário, um jornal diário de factuais, de matérias às vezes violentas, tal, ele me colocou para apresentar um programa semanal, com matérias mais leves, mais suaves, que eu tinha às vezes 15 dias para produzir, para decupar o material. Então, assim, já mudou muito o meu dia a dia. Não mudou nada no fim do mês. O meu salário era o mesmo, eu estava trabalhando no mesmo lugar. Mas já alterou a minha visão da situação. Porque o meu dia a dia mudou. E aí a energia já muda. Você já abraça aquilo de uma maneira diferente. Em 1 mês e meio, eu estava gravando para esse programa quinzenal, recebi um telefonema de uma emissora nacional me convidando para começar no dia seguinte.
Eu não sei o que acontece. A gente emana energia para que as coisas aconteçam e o universo corresponde. Porque eu mudei a minha postura diante das coisas. Eu já estava satisfeita. Falei, agora eu quero fazer isso aqui. Cheguei nessa outra empresa. Era para fazer matérias locais e ganhar menos. O que eu fiz? Eu fiz um acordo com a chefia. Eu falei, eu quero muito vir para cá, mas a gente acorda que uma vez por semana eu vou fazer matéria nacional. Para que eles vejam minha cara, para que eles saibam que eu existo. Uma vez por semana eu faço matéria nacional, ok? Ok. Tava ganhando menos. Graças a Deus eu morava com meu pai. Porque assim, o dinheiro era pra pagar a prestação do meu carro e a gasolina pra ir trabalhar. E era isso. Aí, em um mês, fazendo uma vez por semana matéria nacional. E assim, eu fazia uma vez por semana matéria nacional, mas 500 locais, produzia, editava, apresentava também, porque o apresentador faltou, o apresentador não tá bem, vai a Roberta, e eu ia rindo daqui até aqui. Eu trabalhava igual uma cachorra, eu chegava em casa tarde da noite, mas eu tava com a sensação que eu tava galgando, que eu tava construindo, era um momento. Eu não era casada, eu não tinha filho, morava com o pai. Tem que deitar o cabelo e trabalhar. Não tem que ficar, mas eu não sou paga pra isso. Ah, mas isso não é da minha alçada. Ah, mas é o fulano que tem que fazer. Sabe? Tipo, deixa na cara dessa pessoa. É fazer, é botar a mão na massa. E aí, em um mês, apresentava o jornal Band Minas. Isso aí, Jadir, o Band Minas. Que legal que você me acompanhava. Fico muito feliz. Obrigada pelo carinho. E aí, em um mês, vagou para ocupar o lugar de repórter nacional todos os dias. E aí, Robertinha tava lá. Eles já tinham me visto uma vez por semana. Vamos testar essa menina. Fiquei um mês em teste. Um mês que eu tive labirintite, que eu tive gastrite, porque eu dava minha energia inteira para aquilo ali. Porque não tinha a possibilidade daquela vaga não ser minha, na minha cabeça. Então, gente, que eu tô dando um exemplo porque eu agi dessa forma sem perceber. E foi fundamental na construção de tudo que eu galguei ao longo desses 20 anos como repórter e apresentador, e jornalista e pai. Sempre fazendo de tudo, sabe? Quando eu cheguei no limite, foi porque eu mudei a minha vida por completo. Chegou minha filha, eu decidi mudar o rumo total. E aí eu falei, eu quero passar essa experiência pra frente, porque fez muita diferença pra mim. Então, você tem que ter isso em mente. Eu acho que isso é meio que mindset. É um mindset de crescimento. É ampliar a sua visão da coisa, tá? É uma questão de atitude, é uma questão de posicionamento, é ocupar lugar, fazer mais, parar de reclamar, agir, interagir, sabe? E o pior inimigo que você pode ter nesse momento é a zona de conforto. Sai dela. Tenha consciência, tome consciência da sua atitude, do seu momento, traga ele para sua consciência, nomeie ele, e aí você consegue, a partir disso, traçar planos, estratégias para mudar o que você quer que mude. A palavra é essa, estratégia. Sem estratégia, a gente não sai do ponto A para o ponto B. A mudança, a transformação é você sair do ponto A para o ponto B. E aí, você tem que ter estratégia. São esses conhecimentos que eu tô passando para vocês agora. São esses conceitos, essa noção, o domínio desses conceitos que eu tô dizendo para vocês. Quando você traz para o nível consciente, você consegue manejar de forma que você atinja seus objetivos. Fiquei clara até agora? Se tiver pergunta, gente, manda aqui embaixo que depois eu dou uma olhada, tá? E quais são os pilares do branding pessoal? Vamos falar um a um. Eu anotei porque eu não quero esquecer nada. Essa live é muito importante. Depois ela vai pro YouTube, tá? Se vocês quiserem rever, anotar alguma coisa, ela vai estar lá no YouTube. E se vocês tiverem dúvidas também, pode me mandar ali no direct. Primeiro pilar, eu acho que do branding e da vida, é autoconhecimento. Autoconhecimento, gente. Anotei aqui porque isso pra mim é tudo. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Você tem que ter as rédeas da sua vida. Você tem que se conhecer, você tem que saber os seus sentimentos. Você tem que saber o que você quer, o que você gosta.
Quais são os seus planos? O que você almeja para daqui a tanto tempo, por exemplo? Eu almejo isso para daqui a 5 anos. Coloque prazo, coloque meta. Você tem que ter noção da sua essência. Você tá infeliz? Tá, mapeia. Por que você tá infeliz onde você tá trabalhando? É o que você faz? É com quem você convive? É a dinâmica da empresa? O que te incomoda? Você tem que ter isso claro. Porque se você não tiver, como é que você vai mudar? Como é que você vai agir de forma que isso se altere? Então tome isso pra si. Pare e pense. Se você precisa de alguma ajuda, eu vou traçar alguns planos aqui que podem te ajudar. Mas às vezes tem gente que precisa conversar com alguém, tem gente que precisa de uma ajuda profissional pra isso. Mas eu acho que a gente consegue sozinho, é só querer. Você toma esses conceitos na sua cabeça, escreve se for preciso. E eu vou também propor algumas atividades que podem ajudar bastante. Então, assim, você tem que ter noção do que é a sua marca pessoal, que eu falei anteriormente, eu já defini para vocês a marca pessoal. Você tem que ter noção da sua marca pessoal. Se você não tem essa noção, você vai fazer essas perguntas para si. O que eu gosto? O que me dá prazer? O que eu não vejo as horas passarem quando eu tô fazendo? É isso, tá? Se você não vê o tempo passar, é porque você tá feliz, tá te dando prazer. O que eu quero para daqui a tanto tempo? São perguntas que têm que ser feitas. E aí, você tendo esse autoconhecimento, essa noção de si mesmo, você toma domínio da sua marca pessoal. Aí você tem que ter também noção do que você quer transmitir para o outro. O que você quer passar para as pessoas que convivem com você no seu ambiente de trabalho? Quais as características que você acha que tem e que você quer ter? Acha que tem porque o que o outro vê da gente, nem sempre, eu vou te dizer que na maioria das vezes não é o que nós vemos. E como que eu vou descobrir, Roberto, o que o outro vê de mim? Podemos traçar algumas estratégias. O que você pode fazer? Você pode fazer questionário para algumas pessoas. Mas assim, numa boa, tá? E não tem que ser seu amigão do peito, não. Você tem que ser bem franco, gente. Honestidade é o melhor caminho pra qualquer coisa. Honestidade e sinceridade. Seja sincero. Eu preciso saber como que as pessoas estão me vendo no meu ambiente de trabalho, se for o caso, né? Que é o que a gente tá abordando aqui. Peça pra essas pessoas não perguntas objetivas, porque aí elas podem ficar meio acuadas, elas vão ter dificuldade, elas vão ter medo de escrever alguma coisa que te magoe. Então, assim, peça associações. Me associe me associe com um shopping, me associe com um carro, me associe com um filme, me associe com uma música. Aí elas vão até gostar, vai ser gostoso fazer, sabe? Tipo assim, não sei se vocês lembram daquele caderno de perguntas e respostas que a gente tinha quando a gente era adolescente. E era bem isso, a gente adorava pegar e responder, né? Então é legal quando é esse esquema de associação. E aí você já vai, me associe com um animal. A partir disso, você já vai ter uma noção boa do que essas pessoas pensam de você. Se ela te associa com um pássaro e se ela te associa com um leão, é bem diferente, né? Se ela te associa com um gato, com um cachorro, também é bem diferente. A gente tem as características desses animais. Lealdade, né? Bravura. Então, é um exercício bem legal, que vai te dar uma noção do que o outro vê de você, né? Que é a sua marca pessoal, como eu já expliquei pra vocês, que é o que vocês querem definir e que vocês querem passar pro outro exatamente o que vocês querem transmitir. Eu tenho aqui algumas definições que eu não quero esquecer, que eu anotei aqui. Ó. Isso mesmo. O que você vê de você é a sua identidade de marca. O que o outro vê de você é a sua imagem de marca. A identidade de marca é aquilo que eu vejo em mim. O que o outro vê em mim é a imagem de marca. Como eu disse, imagem é aquilo que eu vejo de algo. Esse copo aqui, ó, que eu tô tomando água, eu enxergo ele. O feedback 300 também funciona muito. Peça para criar 2 pontos fortes, 2 melhore. Ótimo. Isso mesmo que a Regiane está complementando. Pedir para essas pessoas citarem 2 pontos fortes e 2 de melhoria que você pode melhorar.
Eu acho que cada um também vai encontrar nesse questionário aquilo que se adequa melhor à sua realidade. Eu dei um exemplo aqui que pode ajudar. Mas dependendo do seu ambiente, do contexto onde você trabalha, você pode adaptar isso da melhor maneira possível, tá? Então, assim, a sua imagem de marca é o que o outro vê de você, a sua identidade de marca é aquilo que você vê de si, tá? Qual é o nosso objetivo? Aproximar o máximo um do outro. E quando você não tem essa proximidade, essa distância se chama dissonância cognitiva, que é o que a gente não quer. A gente não quer que ela exista. Acho bem difícil não existir de maneira nenhuma. Mas quando a gente consegue aproximar o máximo possível, é quando eu atinjo o meu objetivo, que é transmitir ao outro as qualidades e as características que eu creio que eu tenho e que eu quero ter, para atingir os meus objetivos profissionais. Tá? Como que eu vou descobrir o que o outro pensa de mim, que é a minha imagem de marca? Através desses questionários. Né? Você pode também tecer assim, dividir as pessoas, pegar um grupo de pessoas bem próximas, porque as respostas vão variar de acordo com o nível de proximidade que essas pessoas têm de você. Por exemplo, eu vou pedir para as pessoas da minha família que convivem comigo bastante, depois eu vou pedir para as pessoas que eu trabalho e vejo todo dia, depois eu vou pedir para as pessoas que eu trabalho, mas que eu não vejo todos os dias, tá? Que eu vejo menos. Tenha certeza, gente, vai variar demais. Vai variar demais e é muito bom a gente ter esse feedback. Pra gente tomar as rédeas da situação. Pra eu mudar o que eu desejo mudar, pra eu manter o que eu desejo manter e pra eu reforçar o que eu desejo reforçar em mim. Pra você construir a sua reputação, a sua imagem, pra você construir tudo isso que eu tô dizendo, que pode mudar completamente o rumo da sua carreira, tá? Então, assim, eu já falei pra vocês do autoconhecimento, tá? Que a gente tem que ter noção de quem somos, onde estamos e o que queremos. E passei esses exercícios pra você de percepção da imagem, que é muito relevante. Conteúdo, gente. Conteúdo é fundamental. Eu falei pra vocês, ninguém vai a lugar nenhum sem conteúdo. Só que o conteúdo é algo que te iguala aos demais. Várias pessoas podem ter a mesma formação que você. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando mais conhecimento. A gente tem que estar sempre buscando cursos aleatórios. Eu sei que muita gente tem dificuldade de fazer curso porque a vida é muito corrida e também tem, né, dinheiro. Então lê, pega livro e lê por sua conta, sabe? Livro tá aí, tem livro que você baixa gratuito. Lê, gente. E você fala que não tem tempo. Olha o tempo que você fica às vezes numa sala de espera de um médico. Eu não fico sem o meu livro ou o meu Kindle. Porque nesse período que eu tô parada, né, eu vou ler. Às vezes você tá também em momentos da sua vida que você se percebe um tempão ali na internet, no Instagram. Vai ler, sabe? A gente sempre tem como ampliar nosso conteúdo. Toma banho ouvindo alguns conteúdos que são relevantes para sua vida. E não precisa só ler, ouvir também ajuda muito. Mas aproveita todo o momento que você tem que você tem livre, né, para acumular conhecimento. Isso te diferencia, tá? Porque, como eu disse, o conteúdo básico todo mundo vai ter, tá? O diploma, a pós, tá acessível para todo mundo. Mas isso está nas suas mãos correr atrás. E aí te diferencia. É o que tá na nossa mão que diferencia. É o que tá na nossa mão que nos diferencia. E ninguém precisa saber. É na hora H que você lança a mão do conhecimento, a pessoa baixa o queixo e fala, ele sabe. Não precisa falar nada, mas ali você pode saber que ganhou 10 pontos. Tá? E aí você já aperfeiçoa seus conhecimentos, suas capacidades, suas habilidades, suas competências, de uma maneira geral. Aí eu venho naquele quesito que eu vim falando desde que eu abri esse Instagram há um ano. Apresentação. É fundamental. Eu já fiz muita live sobre isso. Eu já falei, já dei curso online sobre isso, treinamentos. Faço palestras sobre isso. Gente, a apresentação é fundamental. Se tudo isso que eu te falei, você correr atrás, mas você chegar para trabalhar maltrapilho e mal passado, tchau. É uma questão cognitiva do cérebro, tá? Eu tô lendo umas coisas sobre cérebro, assim, são muito, muito, muito legais. Tem um negócio aqui que eu quero ler, gente, porque eu não consigo. É tão perfeito. Olha isso. Nos primeiros milésimos de segundo em que temos a percepção de alguma coisa,
pode ser pessoa. Não apenas compreendemos inconscientemente o que é, mas decidimos se gostamos ou não dela. É milésimo de segundo que a gente está sendo avaliado, tá? O inconsciente cognitivo apresenta a nossa consciência, não apenas a identidade do que vemos, mas uma opinião sobre o que vemos. Nossas emoções têm uma mente própria, que pode ter opiniões bastante diversas do que tem nossa mente racional. Então, assim, no momento que você se apresenta, e eu digo apresentação mais uma vez, não é apenas sua roupa, é seu cabelo, é sua pele, é sua maquiagem, são seus dentes, são suas unhas, tá? É tudo, são suas maneiras, seu tom de voz, tudo isso é apresentação. Então, se você tem todos os atributos maravilhosos de um profissional perfeito, mas se faltar na apresentação, todo o resto cai por terra. Porque é no milésimo de segundo que o cérebro te avalia e te detona ou te coloca no pedestal. Tá entendendo? O que acontece? A gente tem no cérebro uma estrutura... Gente, eu não entendo, não sou profundamente, não vou aprofundar porque não é minha área. Mas assim, o que acontece? A gente tem no cérebro uma região, são as amígdalas. Elas são responsáveis pelas reações emocionais. Então, ali que acontece tudo isso. Não é uma opção. Eu não tenho a opção de falar, não vou te julgar. Eu já te julguei. É fisiológico. É um preconceito realmente. Mas ele é fisiológico. A gente não pode usar ele de forma pejorativa. Até que chega no neocórtex, que é a parte racional, a amígdala, que foi a primeira a se formar lá no embrião, que ela tá presente, nos ancestrais, ela é arcaica. Ela já te avaliou e já chegou a alguma conclusão, positiva ou não. Então, é muito fácil, poxa, se apresentar bem, né? Eu não tô te pedindo pra fazer a unha com esmalte. Esteja com unhas limpas. Olha, eu não fiz a unha, gente. Eu tô em casa o dia inteiro, cuidando de criança, cuidando de casa. Entendeu? Eu tô lavando a louça 500 vezes por dia. Eu não tenho como fazer a unha porque não vai durar. Dispensei minha funcionária com essa questão do coronavírus. Então, assim, mas eu tô com ela limpa. Tô com ela curta. É o mínimo. São pequenos ajustes. Ah, mas não faz parte da minha personalidade. Então, arque com as consequências. Mas eu acho que não é difícil fazer parte de personalidade, questão do asseio, né? Asseio eu acho que é meio básico, assim. Então é isso, gente. A apresentação é outro pilar do brand pessoal, retomando. Autoconhecimento, eu já falei, conhece-te a ti mesmo. Conteúdo, apresentação e a forma como você se vende. Divulgação da sua marca pessoal. Como que você está se vendendo? Como que você está se apresentando no seu mercado? Gente, vender seu peixe é básico, é fundamental. Às vezes a pessoa ela tem todos os atributos, ela é maravilhosa, ela é competentíssima, mas ela tá assim, ó. Ninguém sabe. Entendeu? Então, assim, e vender peixe, gente, não é ficar se gabando, não. Ah, eu que fiz, eu que sou. Não, quem fala demais de si pode saber que é inseguro, quem fica vendendo demais é porque tem medo, tá? As ações precisam falar por você. Não é gogó, é atitude, tá? Então, assim, se venda sendo, agindo, fazendo, como eu expliquei no início dessa live, tá? Isso é fundamental. E outra característica disso, que é muito legal, é o seguinte, presta atenção. Serviço vai embora, tá? Produto também. O produto a gente compra, fiquei feliz que eu comprei essa caneta, passou. O serviço, a pessoa me vendendo, foi legal, tal, passou. A experiência fica. A experiência é o que o nosso cérebro registra. Para um pouquinho aí, faz esse exercício. O que te marcou é o que fica. Você se lembra daquela viagem maravilhosa que você fez? Eu, quando me lembro de uma viagem incrível que eu fiz, eu lembro da experiência, do que eu senti naquele momento, sabe? Que foi maravilhoso tomar aquele vinho branco incrível, com aqueles frutos do mar maravilhosos, em tal lugar. O que eu senti naquele momento? Então, assim, preze pela experiência que você oferece enquanto está oferecendo os seus serviços. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Quando você vai comprar alguma coisa numa loja, o perfume do lugar,
você receber um café quentinho, um sofá gostoso enquanto aguarda ou sei lá o que, ela trazer a peça que você quer, sabe? Essa é a experiência. É isso que te marca. E muitas vezes é o que te faz voltar. Não é nem o produto em si. Então, preze pela experiência que você oferece, que é questão de educação, que é questão da sua voz, que é a questão de você oferecer também alguma coisa além do que está contratado, mesmo que de forma implícita. É a sua gentileza, tá? É isso que fica, tá? Isso se chama sinestesia da marca. No nosso caso, sinestesia da marca pessoal. Essa também é uma forma de se vender, tá? Apresentação. Vamos falar de novo, ó. Autoconhecimento, conteúdo, apresentação, divulgação. Isso é muito, muito, muito importante, essa questão da experiência. E depois que eu tenho consciência disso, todas as vezes que eu vou fazer uso de algo, eu fico atenta para saber como é que tá sendo a minha experiência com aquilo ali. Se não for legal, eu não volto. Eu posso ter conseguido exatamente o que eu queria, mas se a experiência foi desagradável, me desculpa. Tem concorrente ali do lado que faz melhor. E também, no caso de pessoa, a gente tem concorrente, gente, ó, pipocando pelo bueiro, tá? Vamos lá, vamos continuar então, gente. Essa questão de você também se apresentar, eu acho que eu posso complementar da seguinte maneira. A gente tem tendência a se reduzir à nossa formação. Ah, eu sou jornalista. Não, a gente é muito mais. O diploma é uma parte do que somos. E eu acho que a gente tem que escrever isso, deixar isso por escrito, para entrar no nosso consciente. É a questão do autoconhecimento de novo, tá? Eu sou jornalista, essa é a minha formação. Que habilidade que eu tenho? Comunicação, sou comunicadora. Quais são as minhas competências? Quais são as minhas paixões? Eu sou apaixonada por terceiro setor, eu sou apaixonada por apresentações ao vivo. Escreve tudo. Porque a gente se reduzir a uma formação é cruel e é injusto. Nós somos muito mais do que isso. E o seu valor, ele tem que ser mais que a soma. Porque aí ele vai adicionar a questão da experiência que você proporciona. O seu valor, então, gente, não se resume à sua formação. E é isso que você tem que ter consciência, é isso que você tem que dominar e transmitir. E crer. Você tem que crer nisso. Não adianta eu ficar aqui te falando e você... Não, mas eu não sou tão boa. Se você realmente acha que não é, corre atrás de ser. Estuda, se amplia seu repertório. É aquilo, tá na sua mão. E aí eu vou para a questão do mindset. Que tem dois tipos de mindset, que não vou falar que tem pessoa que tem um e tem pessoa que tem outro, não. Mindset de crescimento, mindset fixo. Todos nós temos os dois, dependendo do momento, dependendo do assunto, da área de interesse. Eu me vejo me comportando, às vezes, com um mindset em relação a algo, por exemplo, matemática. Eu tenho bloqueio com matemática. Bloqueio, não consigo. Não gosto. Entendeu? Então, assim, meu mindset é fixo para matemática. Ponto. Não vou me aventurar nessa área, porque eu vou me danar. Agora, quando o assunto é comunicação, o meu mindset se amplia. Eu não sou apenas jornalista. Eu faço palestra, eu me comunico com grupos durante treinamento, eu tô me comunicando aqui com vocês numa live, de forma prazerosa, porque eu tô falando algo que eu acredito, que eu vejo valor e que tem, e que pode ajudar muita gente. É só querer. Eu falo pode, porque assim, que ajuda muita gente. Eu falo pode porque depende de você se vai te ajudar ou não. Entendeu? Porque assim, não existe mágica pra nada nessa vida. Tudo depende de esforço e de colocar a mão na massa. Então, assim, você ter consciência da sua formação, habilidade, competência, de suas paixões. E aí sim, você ter noção disso tudo, o seu valor cresce. E aí tá nas suas mãos vender isso, apresentar isso, vender seu peixe. Certo? Voltando, gente, a questão do mindset. E aí você vai correr atrás do que você acredita que te falta, tá? Vamos supor. Ah, Roberto, eu acho que tá me faltando determinado conhecimento. Você tem que ter um mindset nesse momento que
te abra a mente para conquistar esse conteúdo da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível. E o que é esse mindset? É você ter uma estratégia para adquirir esse conhecimento, você se esforçar para adquirir esse conhecimento e você se abrir para receber ajuda. Quando você se fixa e fala, esse é o conhecimento que eu tenho e é nele que eu vou me suportar e é ele que eu tenho para oferecer. Ponto. Esse é o fixo. Porque você já tem ele. Acabou. E se começar a dar errado, você vai falar, é falta de sorte, é o cosmos, é o universo, a culpa não é minha. Sabe? Você não vai pensar em mudar de estratégia, você não vai pensar em pedir auxílio, em se esforçar mais. Quando você abre sua mente para esses 3 quesitos, esforço, pedir auxílio e mudar a sua estratégia, para tudo você consegue aprender. Tudo. A mente humana, ela é maleável, ela está o tempo inteiro se transformando. A gente já sabe disso, pesquisas mostram isso. Tudo que você quiser aprender, você aprende. Tudo que você quiser se melhorar, você melhora. A sua performance em tudo. Se eu quiser realmente aprender matemática, eu vou aprender, mas é que eu não quero, eu não gosto. Entendeu? Então, assim, uma vez que na hora que você fosse vender seu peixe, você detecte que tá te faltando segurança em um determinado quesito, porque o outro sente a sua insegurança. Você emana pelos poros. Você vai correr atrás desse conhecimento com um mindset de crescimento, se abrindo para aquilo, deixando entranhar aquilo dentro de você. Se errou, não tem problema, vamos em frente, vamos mudar o jeito de aprender. É isso, é se permitir, é se provocar e deixar que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Você fala, eu tenho que acertar isso. Não, você não tem que. Se errar, vamos mudar a estratégia. Isso pra vida, sabe? Pra tudo. Em todos os campos. Eu tô lendo agora um livro super antigo, chama Inteligência Emocional. Daniel Goleman, o autor. Gente, que livro maravilhoso. E eu me lembro que eu estava no 3º ano científico, em 1997. O meu professor de biologia daquela época, ele virou e falou assim pra gente: quem passa no vestibular é quem tem isso aqui, ó, com o livro na mão, Inteligência Emocional. E aí, eu, burra, não li na época, sabe? Porque eu sempre fui de ler muito, graças a Deus, sempre fui de ler muito. Eu devia estar lendo outra coisa, me passou batido. Mas agora que eu parei nesses dias de quarentena aí, parei não, né? Mas assim, tô em casa e eu falei, vou ler. E aí eu comecei a recuperar algumas leituras que eu gostaria de ter tido e não tive. E ela tava na lista. Nathalie Lê, é maravilhoso. Eu vou falar um pouco porque ele tá me auxiliando muito nessa questão do branding. Parece que são questões distintas, mas não. Se complementam demais. Porque assim, todas as aptidões, elas podem ser aprendidas e aprimoradas. Todas. Porque o nosso cérebro, ele funciona... Eu vou ser bem simplista, tá? Pra ficar uma coisa bem compreensível. Eu já falava das amígdalas, quando eu falava que as pessoas eram julgadas em questão de segundos. Ali a gente tem as respostas emocionais. E é exatamente isso. O sistema límbico, aqui embaixo, ele é o primeiro que se forma. Um dos primeiros ali que se forma no embrião. E quando a criança nasce, ele já está praticamente pronto. São as respostas emocionais. O neocórtex, que é a parte racional e lógica, ele vai se formando devagarinho. Então, assim... Quando a gente minimiza a importância das emoções na tomada de decisões, a gente está perdendo muito. Claro que você tem que ter as competências, a formação, o estudo. Você precisa aliar isso ao domínio das suas emoções, que é a inteligência emocional, que é o mindset de crescimento. Sabe? Uma coisa leva a outra. E tudo isso tem impacto direto no branding, no personal branding. Como você lida com as circunstâncias diárias da sua vida profissional. Como que você reage a algo que te deixa insatisfeito. E o conhece-te a ti mesmo, eu volto a ele agora de novo de Sócrates. É o autoconhecimento. À medida que você toma a dimensão
que você toma a consciência e nomina a emoção que você sente, que o sistema límbico dispara, você consegue controlá-la. Porque muitas vezes ela vai lá, vai direto, e você não tem o domínio, você explode. E você não tem consciência também. Quando você percebe que a raiva vem, que aquele sentimento está chegando, você consegue concentrar e pensar, eu estou sentindo isso, nomina, por que eu estou sentindo isso? De repente aquilo cai por terra e você consegue dar outra resposta. Uma resposta adequada. Uma resposta equilibrada. Eu tô sendo bem simplista. O livro, ele aprofunda de uma maneira assim... Carla, vambora, Carla. Ótimo, vambora. Eu adoro conversar sobre isso, eu acho fantástico. Eu acho que isso tem um poder de transformação que as pessoas não têm noção. Eu acho que eu chacoalho quem tá do meu lado pra pegar isso e colocar em prática. Às vezes eu vejo uma pessoa reclamando da vida profissional, que as coisas não acontecem. Pá, vem cá, vamos lá, não é assim. E ao longo da minha trajetória eu me vi respondendo para colegas, Roberta, o que você... As pessoas perguntam, o que você faz? Por que deu certo para você? O que aconteceu? E eu não sabia responder. E era muito isso. Algumas pessoas definiam como humildade, gentileza, pode ser, mas estava tudo dentro dessa questão do mindset que eu tô discorrendo para vocês aqui desde o início. E eu te falo mais, teve momentos que eu errei, que eu falhei. Vou te narrar um. Eu era apresentadora de um jornal local em Minas, em Belo Horizonte. Era a importante. Da noite pro dia eu fui transferida para São Paulo. E aí o meu mindset fixo pegou. Aquilo pesou. Porque eu achava que eu era muito boa para o local. Pro nacional, eu falei, putz, eu não posso errar. Se eu errar, vão achar que eu não sou tão boa, que eu não sou boa o bastante. Se eu errar nessa bancada, da noite pro dia eu tava apresentando um jornal em rede nacional. Aquilo pesou demais pra mim, porque eu não me achava boa o bastante. Porque eu achei que se eu errasse, eu ia perder a credibilidade que eu tinha no local. E não é assim que funciona. O mindset de crescimento, sabe como é que é? Bacana, galguei até aqui. Agora bora aprender mais. Realmente não devo estar pronta. Mas se me deram essa chance, esse voto de confiança, é porque eu posso. É porque eles viram que eu tenho condição. Então pode ser que não esteja perfeito no primeiro. Mas eu vou aprender, eu vou pedir ajuda. Eu vou ter alguma estratégia. Eu vou estudar. Eu vou conversar com quem sabe mais. De forma aberta, feliz. Não, o que eu fiz? Eu fiquei presa naquela cadeira, com medo de errar, com medo de decepcionar, sabe? E me ferrei. Continuei lá em São Paulo, mas em 2, 3 meses eu já não estava mais naquele jornal. Entendeu? Então, assim, é isso que eu tô mostrando pra vocês. Hoje eu consigo enxergar. Graças a Deus, na maior parte do tempo, eu consegui imprimir um mindset de crescimento. Mas às vezes a gente escorrega e ter a consciência nos ajuda. Ter a consciência evita essas derrapagens, sabe? E ter a consciência também do poder da inteligência emocional é fundamental, porque eu posso saber exatamente como apresentar toda a técnica, eu domino toda a técnica. Na hora H fica nervosa, na hora H trava tudo. O que adianta? O que adianta, gente, você ter a técnica, você saber quanto que foi? Você esqueceu? Quando você tá em público? Quando... Na hora de mostrar? Então a inteligência emocional ela é fundamental e eu vou te dizer que ela é mais importante. E o meu professor de biologia tinha toda a razão. Passa no vestibular quem tem isso aqui, ó. E mostrou o livro pra gente. Sabe? Porque na hora da prova você trava. Muita gente trava, né? E você ter controle disso... Conhecer, saber que você tá tendo uma reação emocional, que tá difícil, que é super normal, você nominar aquilo, tentar compreender, justificar. Será que precisa disso mesmo? Será que tem razão de ser? O que é o pior cenário que pode acontecer aqui? Eu não passar e a vida segue, ninguém vai morrer. Eu vou ter outras oportunidades. Tem alguém me pressionando? Eu vou lá e converso com essa pessoa.
pra evitar que eu me sinta dessa forma. Sabe? É isso. Deixa eu ver se tem mais babado aqui. Essenciais. Eu fui fazendo anotação, gente. Essenciais pro branding pessoal, tá? Vamos pra resumir. É a sua capacidade de criar motivação. A gente tem que ter motivado. E da onde que vem essa motivação? É de mim. Não é da empresa, não é do meu chefe que vai me aplaudir, não é de ninguém que vai ficar me elogiando. Eu não sou movida a elogio. Eu sou movida a mim. São as minhas crenças a respeito de mim mesma que me movem. Ok? Capacidade de criar motivação para si mesmo, até em cenários alarmantes, desconfortáveis, como que a gente está vivendo agora, né? Todo mundo em casa, coronavírus pegando, a gente não sabe o que vai ser amanhã, o medo de que alguém da nossa família pegue e possa acontecer algo pior, mas a gente tem que, mesmo em cenários difíceis, adoro, Regis, mas não vai na minha cara. A gente tem que, mesmo em cenários difíceis, desconfortáveis, inesperados, a gente tem que ter essa capacidade de se motivar. E, gente, realmente, não tô falando que é fácil, mas é uma capacidade que a gente exercita pra ter, que a gente alimenta. Hoje eu acordei desanimada, cansada, uma semana enclausurada. Gente, eu tenho uma filha de 2 anos, ela não para. Ela escala as coisas, quando eu vejo ela tá montando Olha, é um trem, gente. Eu tô vendo ela... Eu tô o dia inteiro atrás dela. O dia inteiro limpando casa. Ela suja, eu limpo, ela suja, eu limpo, ela suja, eu limpo. Sabe? Pensando que vai cozinhar, lavar depois, roupa lava. Eu não tô passando roupa porque não tem condição de passar roupa, né? Acordei cansada. E eu falei assim, não posso. Não dá. Eu fiz aula de pilates... Dei meu jeito de fazer, online com a professora, depois você veio nos stories, ela foi aqui no Zoom, a gente fez aula de pilates. É uma maneira também de eu continuar pagando ela, né, que ela tem que trabalhar. Conseguir fazer uma alimentação balanceada, porque a tendência quando a gente tá assim é enfiar o pé na jaca, né? Come. Aí você se sente bem na hora que você comeu e depois vem a culpa. Eu consegui fazer uma alimentação balanceada e os alimentos ajudam muito. Tem alimento que tem total interferência no nosso humor, no nosso bem-estar. Então eu tracei essa estratégia para o meu dia. Olha a palavra, estratégia, é o que eu falei antes. Para sair do ponto A para o ponto B, você tem que ter estratégia. Não importa que A e que B seja. Você pense no seu aí. Hoje, para o meu dia, era isso. Sair desse clima melancólico que eu acordei. Então assim, e fico sozinha em casa, porque meu marido tá trabalhando, ele é delegado, ele tá trabalhando, tô sozinha. By myself. Então, assim, eu consegui manter essa alimentação que me fez bem, fiz a aula de pilates, eu consegui ler um pouco com a minha filha do lado ali, expliquei pra ela que ela tem que aprender a brincar sozinha em alguns momentos, a criança tem que entender que a vida não é o tempo inteiro alguém lá do lado dela, ela tem que saber lidar com o tédio, eu acredito muito nisso, tem que saber esperar, o imediatismo não rola. Então, assim, eu falei pra ela, agora a mamãe vai ler. Relaxa aí, vê o que você quer fazer sozinha. E aí consegui ler um pouco. E aqui eu tô fazendo live com vocês agora. E eu tô achando que meu dia foi bem produtivo. Mesmo nesse cenário de coronavírus. E sem saber o que vai ser amanhã. E sem saber que eu vou cozinhar amanhã. E sem saber que eu vou almoçar. E aí, entendeu? Gente, é isso. Nossa, já tô falando tem 1 hora. Agora que eu vi que são 10 da noite. Deixa eu ver se tem alguma... Gente, eu tô aprendendo a mexer nisso aqui até hoje, ó. Acho que é na interrogação que aparecem as perguntas. Não tem pergunta nenhuma. Deixa eu ver se tem alguma... Eu vou falar com ela me disse que a minha... Tá fazendo o que de bom. Ó, tem muitos comentários que eu não entendo. Tá? Alguém falou aqui que queria fazer uma live comigo. Eu topo, me manda direct, eu adoro trocar informação, eu acho que a gente sempre cresce muito quando a gente faz live com alguém, a gente compartilha conhecimento, tá? Elisa, obrigada, fico muito feliz que você tenha gostado. Adorei o feedback 360, Regis. Jadir, minha ex-chefe trabalhou com você e sempre falávamos de você, Tânia Costa. A Taninha, amor, e a Tânia, manda um beijo enorme pra ela, adoro ela.
Graças a Deus, todas as pessoas com as quais eu trabalhei na minha vida, eu acho que têm um feedback positivo de mim. E eu me orgulho muito disso. Fico muito, muito, muito feliz porque sempre tentei tratar o outro com muito respeito, muita consideração, que faz parte da imagem. É você cumprimentar as pessoas com afeto e olho no olho e sorriso no rosto, não importa quem seja. É isso, gente. É verdade. Gente, bora lá então. Ó, dúvidas direct, essa live vai subir pro meu YouTube hoje ainda, tá? Se vocês quiserem rever, indicar pra alguém, vai estar lá no canal. E é isso. Um beijo enorme. Eu vou pensar em mais temas a esse respeito pra gente trocar ideia. Uma ótima noite, ótima sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, hein? E daí, né? Todo mundo em casa. Beijo.